Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e nós vamos reagir a mais um corte de podcast com relação à Umbanda. Eu não assisti o corte, estou assistindo junto com vocês, vamos nessa. Você está no canal oficial do Cortes do Isso Não é Podcast. Para você poder acompanhar esse episódio completo, tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa seu like e um bom vídeo. Eu fui muito também. controverso dentro da igreja justamente por causa disso. Porque eu falava, gente, isso aí não é... Cara, tem um preto velho falando no seu ouvido aí. Não, tá amarrado, tá aí. Não, cara, tem uma entidade falando no seu ouvido aí. Não é assim, o Espírito Santo vai chegar e vai falar. Se eles não acreditam que o Espírito não pode te revelar nada, nem o Espírito pode te revelar nada. Então a gente tem que classificar todos. É interessante. Quando você estava na igreja evangélica, então você saiu da Umbanda ou de outra religião e foi para evangélica? Foi assim, meu avô faleceu, depois o meu tio faleceu. Eram os patriarcas da religião na minha cabeça, né? E depois disso a família se perdeu um pouco. Alguns migraram para a igreja e naquele momento que eu fiquei perdido ali sem entender muito bem o que estava acontecendo, eu fui para a igreja. E desculpem os evangélicos e qualquer religião, eu me arrependo muito de ter ido para a igreja. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Pior escolha, sabe? Mas você levou essa mediunidade para a igreja? Levei. E aí, como é que o pessoal via isso lá? Então, eis que Deus manda te dizer. Só que eu conhecia aquela voz que estava falando comigo. Eu conheço a voz do meu Exu. Eu conheço a voz do meu preto velho, do meu caboclo. Olha que interessante o que ele está dizendo. Ele conhece a voz das entidades dele, né? Isso é intuição. A intuição geralmente vem por uma voz externa, tá? A intuição nunca vem pela nossa voz. Quando é pela nossa voz, é paranoia ou fantasia. Então, eu acho que esse rapaz está certo aí no que ele está revelando. E aquilo foi começando a me amargurar. Porque eu comecei a entender, porque todos nós temos mediunidade. Uns incorporam, outros não. Quem é cambono não, tem a mediunidade, mas não incorpora. O Ogã não incorpora. O Ogã do candomblé, né? A gente tem o tabaqueiro e tem alguns Ogãs que migram do candomblé para Umbanda, mas eles não incorporam. Mas são médiums. Então, você começa a ver que tudo aquilo se torna um teatro. Cara, teve uma vez que eu tava lá na João Dias, na Universal, e eu vi o principal deles, cara, falando assim, e eu vi uma pessoa atrás dele que mexendo nele como se fosse um boneco. Osiris Bispo Macedo. Exato. O corte é pequeno, deu até vontade de ouvir mais. Somente quando falou do Bispo Macedo. Mas é isso aí, pessoal. Isso é muito interessante. Primeiro, essa questão da solidão do macumbeiro. Isso é pesado. A gente carece de familiares. Não falo assim de sanguíneos, de parentes, mas eu falo de uma comunidade onde nos acolhe quando o patriarca ou a matriarca vão embora. Isso acontece muito, isso aconteceu comigo também, aconteceu com a minha família, nós ficamos sem a nossa mãe, então nós tivemos que partir para outra, porque não tinha ninguém ali para nos amparar religiosamente. E quem é que sempre está à espreita, esperando uma carne fresca, frágil, para manipular? Os evangélicos, os católicos. No meu caso foi evangélicos. Mas, diferente dele, eu não me arrependo de ter ido, porque a igreja evangélica me ajudou muito em uma questão da minha vida, íntima minha, e para mim valeu muito. Hoje, não voltaria jamais para a igreja, mas também não vou cuspir no prato que eu comi. Agradeço bastante. Talvez eu tive o privilégio de entrar numa igreja que seja realmente cristã, que ditava o que Cristo realmente ensinava. Eu fui um privilegiado nessa questão. Talvez ele não. Ele também teve uma experiência muito mais forte na Umbanda e muito mais madura do que eu na época. Na época eu era uma criança. Não entendia muito bem. Ele já era um adulto.
ou quem sabe um adolescente, mas já entendia muito bem, até porque as faculdades mediúnicas dele já estavam bem afiadas. Mas isso acontece muito, então quando você se deparar com isso, busque outro terreiro, busque alguém da religião para te amparar, para te ajudar, ou ajude alguém que está passando por isso, senão a gente vai perder mais um irmão, mais uma irmã para as igrejas cristãs, porque eles sempre estão em espreita esperando alguém tropeçar, ficar carente para eles acolherem. Essa questão dos espíritos na igreja é complicado, realmente eu não concordo. As pessoas, elas são cheias de pecados, imundícies, mundanas, elas não tomam banho de erva, elas não fazem autoavaliação, elas não fazem desenvolvimento mediúnico, elas não fazem nada que a gente faz. Aí, no terreiro da gente, a gente tem que cantar, dançar, fazer preceito, aquela coisa toda para a entidade vir. Lá o pastor faz assim, a entidade chegou. Então, com certeza é mentira. E pior, falar em nome de Deus quando não é Deus que está falando. Não sabe nem identificar o que é que está sendo falado ali. Que, como eu já falei em outros vídeos, eu acredito sim que muitas pessoas estão com alguma manifestação espiritual. Isso não quer dizer que o espírito que está se manifestando seja do bem, seja iluminado, né? Então é lamentável. Mas legal, bacana, gostei do corte. Pequeno, mas é isso aí. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. É muito importante para nos ajudar aí, tá bom? Tchau, tchau.